Quero cumprimentar os nossos pastores, obreiros, nossas missionárias, os nossos aspirantes, aos irmãos, às irmãs que a miúde acessam este canal em busca de ferramenta, em busca de informação, assistindo nossos vídeos, nossas palestras. Eu desejo que o Senhor nos abençoe grandemente durante esse tempo que vamos estar juntos. O PAMIL é um programa que visa dar apoio aos pastores em busca do aperfeiçoamento ministerial. Nesta busca, nós procuramos dar todo tipo de assistência necessário àqueles obreiros que desejam, de fato, crescerem e se desenvolverem ministerialmente. Seja bem-vindo ao PAMIL. Seja bem-vindo a este ambiente ao qual acessam aqueles que querem crescer, que querem ser uma bênção. O tema da nossa palestra nessa oportunidade é a visão do líder. Nós vamos entender nesta palestra quão importante é que o líder tenha uma visão que lhe capacite a enxergar oportunidades, possibilidades e a necessidade de entrar em ação. Há um tempo atrás, vivi um episódio que marcou muito minha vida. Conheci uma família da qual o chefe, um homem prestativo, muito educado, amava o exercício e as atividades físicas. Mas ocorreu com ele um fato que mexeu com todos nós e que abalou a sua família. Durante uma tarde, enquanto ele fazia os seus exercícios físicos, este homem sentiu-se mal durante a prática da sua atividade. E naquele momento em que ele sentia-se completamente debilitado, lhe faltava o ar, não tinha forças nas pernas, ele imediatamente buscou refúgio no primeiro estabelecimento que ele encontrou, cujas portas estavam abertas. Era exatamente uma ótica. E ele entrou nesta ótica, assentou-se e pediu ajuda. As pessoas olharam para ele e viam que ele não estava bem. Suava copiosamente, enquanto a sua cor ia se perdendo. Pálido, cansado, ofegante, o seu quadro parecia ser muito sério, e realmente era. Chamaram o socorro. Os bombeiros chegaram e, na tentativa de ajudá-lo, fizeram de tudo o que fora possível. Mas, infelizmente, aquele homem não resistiu. Havia sofrido um infarto. E ali, naquela ótica, num estabelecimento comercial, ele teve o seu último suspiro de vida, falecendo ali mesmo. Este fato me chamou a atenção, porque este homem que praticava os exercícios físicos com normalidade, porque este homem que parecia ser tão inteligente e aplicado, teve um fim tão abrupto. Procurei saber da família exatamente como era o estilo de vida deste homem. E eles me informaram, então, de que, embora fosse um homem aplicado ao seu trabalho, dedicado aos exercícios físicos, ele não gostava de ir ao médico.
E por não procurar os médicos e não dar a devida atenção à sua saúde, este homem veio a sofrer este mal e faleceu em pleno vigor da sua vida. Ele enxergava muitas coisas, mas não tinha uma visão do seu quadro, não tinha uma visão do seu estado, não tinha uma visão da sua necessidade pessoal. E porque desconhecia o seu problema físico, por não procurar ajuda, ele veio a ter um fim tão trágico. Quando nós falamos de visão, não estamos falando apenas da visão natural, da capacidade de enxergar objetos. Quando falo em visão com vocês, aqui nesta palestra, eu estou enfatizando a capacidade que as pessoas têm naturalmente de enxergar além das coisas materiais, das coisas físicas. Enxergar, por exemplo, possibilidades, oportunidades e enxergar a necessidade de entrar em ação. É sobre esse tipo de visão que eu quero falar com vocês neste dia, nesta oportunidade. E quero enfatizar a todos vocês sobre a importância que a visão tem, sobre o lugar da visão, da sua importância na vida de um líder. Um líder precisa ser uma pessoa que tenha capacidade de enxergar, de ver possibilidades, oportunidades e a necessidade de entrar em ação. Nesse sentido, assim como a visão natural, esse tipo de visão que o líder deve ter, ele pode ser melhorado, aprimorado e pode ser também desenvolvido. O líder tem que alcançar um nível de visão tal que lhe capacite a exercer uma liderança capaz de lhe oferecer os resultados com os quais ele sonha, os quais ele deseja. Entendamos então que a visão pode ser melhorada, aprimorada e desenvolvida. Quero ler com vocês um texto bíblico para fundamentar a minha palavra, para que ela tenha exatamente um alicerce bíblico. No capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós temos, a partir do versículo 22, a seguinte narrativa, que mostra a cura de um cego. Jesus curou várias pessoas e usou métodos, às vezes distintos, para ministrar às pessoas. E aqui neste episódio encontramos um fato que distingue-se dos demais. O fato é que Jesus ministra, ora pelo cego para que ele recupere a visão, e isso acontece duas vezes, em duas fases. Primeira fase, o cego recupera parcialmente a visão. Na segunda fase, ele passa a ver claramente. Vamos acompanhar o texto?
Versículo 22, o capítulo 8, segundo escreveu Marcos. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que Jesus tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Vamos ler até o versículo 25, que termina com essa declaração. Então ele via claramente. Jesus insistiu na cura completa deste homem. Jesus o encontrou completamente cego, ministrou sobre ele e ele passou a ver de forma turva, não claramente, porque na sua visão ele confundia pessoas com árvores. Então ele não estava vendo de forma eficiente, de forma clara. Jesus percebeu que precisava continuar ministrando na vida deste homem que fora cego. E veio então esse segundo momento, essa segunda fase da ministração de Jesus, em que Jesus impõe as mãos, ora mais uma vez, e então o homem passa a ver de forma clara. Então a visão deste homem, ela foi melhorada, foi aperfeiçoada e foi desenvolvida para que ele pudesse ver de forma mais clara, de forma mais nítida. Com relação à visão do líder, este mesmo fato, essa mesma experiência pode ocorrer num âmbito diferente, não no campo físico, mas a visão do líder muitas vezes precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada e precisa ser desenvolvida, porque o líder precisa ver claramente. O líder não pode estar vendo as coisas de forma incompleta, de forma confusa. Não. A visão do líder tem que ser uma visão clara. Ele tem que ser capaz de ver com nitidez. Eu quero ler para vocês uma frase do teólogo Theodore Hesberg. Ele diz o seguinte: a genuína essência da liderança é que o líder deve ser dotado de visão. A genuína essência da liderança está na capacidade de ver. Se um líder não é capaz de ver, sua liderança está em xeque. Sua liderança está em xeque. O líder precisa ser alguém capaz de ver. E ver aqui no sentido de enxergar oportunidades, possibilidades e a necessidade de entrar em ação. O líder precisa ser uma pessoa capaz de enxergar com nitidez, com clareza. Jesus também afirmou no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 14, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ora, o líder é um guia. E se ele for um guia cego, não somente ele cairá no buraco, mas aqueles que o seguem também. Então veja, pastores,
missionárias, aspirantes, homens e mulheres envolvidos na liderança e no ministério. Precisamos enxergar bem, porque se cairmos no buraco, levaremos outros conosco. Por isso, o líder tem que cuidar bem da sua visão. Não fazer como aquele nosso amigo que cuidava de outras áreas da sua vida, mas omitia a responsabilidade e o dever de procurar um especialista, um médico, para cuidar da sua saúde. Via muitas coisas, mas deixou de ver o essencial, o mais importante. Nós também, como líderes, devemos cuidar para que tenhamos uma boa visão. Uma boa visão. Por uma ironia, aquele nosso amigo veio a falecer dentro de uma ótica, um lugar destinado a cuidar da visão. E eu pensei comigo mesmo, que ironia. Um homem que precisava aprender a enxergar a necessidade de ir ao médico, de procurar um especialista para averiguar as suas reais condições. Não tinha olhos para ver a sua própria necessidade e acabou, por falta desta visão, falecendo dentro de uma ótica. Meu caro líder, meu caro pastor, missionária, meu irmão e minha irmã, precisamos ser capazes de desenvolver uma visão que nos permita ser verdadeiros guias. Cuidar de nós mesmos e cuidar daqueles que nos seguem, para que a nossa caminhada seja uma caminhada abençoada, seja uma caminhada realmente aprovada por Deus. Sobre a visão, então, devemos entender a visão do líder, que ela pode ser melhorada, aprimorada e desenvolvida. A seguir, vamos ver alguns aspectos da visão que o líder deve desenvolver. Em primeiro lugar, preste atenção, o líder deve desenvolver uma visão que o capacite a enxergar longe. Enxergar longe. Enxergar longe, eu quero dizer, enxergar o futuro. Sim, enxergar o futuro. Quando nós não conseguimos enxergar as possibilidades do futuro e que o futuro oferece, nossas ações tornam-se limitadas. Há muitos obreiros paralisados, alguns obreiros desmotivados, porque conseguem enxergar somente aquilo que está perto. Conseguem enxergar apenas o hoje, apenas o momento. Não conseguem enxergar aquilo que ainda virá, aquilo que o amanhã há de trazer. O líder precisa desenvolver uma visão que o capacite a enxergar o futuro, para que as suas ações hoje possam ser ações que fujam do trivial, que inspirem os outros, que realmente mostrem que ele não está limitado às circunstâncias do presente. Se nós trabalharmos apenas em função das situações e das oportunidades que o hoje nos oferece, nosso trabalho será muito limitado. Será muito limitado. Pessoas que conseguem marcar a história, que conseguem realmente fazer algo notório, são aquelas que são capazes de enxergar o futuro. São aquelas que conseguem ver as oportunidades que ainda virão. O líder precisa desenvolver a sua visão para enxergar o futuro, para não se limitar a um trabalho pífio, a um trabalho pequeno,
As atividades são mensuradas pela capacidade que o líder tem de enxergar. Trabalhos que se limitam às circunstâncias apenas do hoje serão quase sempre trabalhos limitados e pequenos. No entanto, se você quer realizar algo grande que marque a sua vida e o seu ministério, você precisa entender que haverá a necessidade de empreender ações que são motivadas por uma visão que transcende o hoje e que é capaz de enxergar o amanhã. É necessário que o líder também, em segundo lugar, desenvolva uma visão que o capacite a enxergar o invisível. Enxergar aquilo que geralmente não se vê com os olhos naturais, aquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. O líder deve ser alguém capaz de enxergar o invisível. Deve ser alguém capaz de enxergar o futuro, para que as suas ações sejam importantes, sejam grandes e realmente possam fazer valer o seu esforço e a sua dedicação. Mas ele também deve ser capaz de enxergar o invisível. Obreiros que não conseguem ver o invisível são obreiros limitados, são obreiros que não conseguem ir além do trivial. Não saem da esfera comum daqueles que tratam as coisas como elas são. São aqueles que vivem em função das coisas que se veem. Mas nós somos chamados a enxergar além. Somos chamados a enxergar além do campo natural. Eliseu era um líder que tinha esta visão do invisível. No capítulo 6 do livro de 2 Reis, versículos de 15 a 17, a Bíblia narra que Eliseu com seus servos estava cercado pelo exército da Síria. E o servo de Eliseu, você conhece a história, estava apavoradíssimo, temendo que pudesse acontecer com eles naquele momento, apavorado. Mas Eliseu estava tranquilo. E por quê? Porque Eliseu tinha a visão do invisível. E Eliseu então orou para que o seu servo, que não partilhava da mesma visão, pudesse enxergar o que ele estava enxergando e que o fazia estar tranquilo e seguro. E quando os olhos do servo de Eliseu foram abertos, ele viu um exército enorme, o grande exército do Senhor, cavalos com seus cavaleiros, carros de fogo ao redor de Eliseu e ao redor do seu servo. E ele ficou maravilhado com aquela visão. E ele pôde certamente entender por que Eliseu estava tão tranquilo. Estava tranquilo, sim, porque tinha um exército ao seu lado, tinha conhecimento da força-tarefa que estava à sua disposição no mundo invisível. O líder precisa transmitir tranquilidade em momentos de pavor, em momentos de inquietude, em momentos de ansiedade, quando todo mundo está apavorado. Ele precisa manifestar esta quietude, esta calma, e ele só manifestará esta segurança se ele for capaz de enxergar um pouco mais longe, for capaz de enxergar além do campo usual das pessoas comuns, for capaz de enxergar o invisível, capaz de enxergar a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a visão da fé, a visão que nos faz contemplar o anjo que está acampado ao nosso redor para nos livrar. Em terceiro lugar, o líder deve desenvolver uma visão
que lhe permita enxergar à sua volta, enxergar ao seu redor. Sim, visão periférica. A visão periférica é muito aceita e valorizada no mundo, principalmente do atletismo, no mundo do futebol. Quando um jogador desenvolve uma visão periférica que salta ao normal, que se destaca, então ele se torna altamente valorizado. O jogador ele tem que ser capaz de conduzir a bola, olhar a meta, o gol, e também ser capaz de ver os seus colegas ao seu redor, com os quais ele vai compartilhar a jogada, vai dividir a jogada e para obter o êxito, para obter o gol. Não se admite um jogador, ainda que seja um craque, como diz aí fora, mas egoísta, que não joga para a equipe. Esse jogador não tem valor. O jogador valorizado é o jogador altruísta, é aquele que é capaz de ver os seus colegas e perceber que alguns estão em melhor posição que ele. E ele então lhe passa a bola, lhe passa a vez, porque sabe que esse jogador poderá desenvolver uma jogada ainda melhor do que a que ele está fazendo. Essa deve ser a visão do líder. O líder deve ser capaz de enxergar as pessoas à sua volta, ser capaz de enxergar os seus colegas, saber e valorizar aqueles que estão em melhor posição na sua equipe de obreiros, na sua liderança. Ele precisa entender que alguns às vezes estão melhor preparados do que ele para realizar determinadas tarefas. E ele é capaz de passar a vez para esta pessoa, visando a vitória do todo, a vitória da equipe. Mas, lamentavelmente, muitos obreiros sofrem por essa falta de visão. Não conseguem enxergar à sua volta que há pessoas qualificadas, pessoas habilitadas, pessoas que têm condições de ajudá-lo a realizar o seu ministério de forma mais eficiente. Um líder precisa ter uma boa visão periférica, precisa desenvolver a capacidade de ver ao seu redor. O líder deve desenvolver também uma visão, em quarto lugar, que lhe capacite a enxergar pessoas. O líder deve ser capaz de enxergar pessoas. O líder não pode confundir pessoas com números, com estatística, com programas, com atividades. As pessoas devem merecer um destaque todo especial no ministério, na vida de um líder. Porque o líder que não sabe valorizar pessoas, que não sabe separar pessoas dos programas, dos números, das atividades, do patrimônio, ele certamente terá sua liderança comprometida. O líder precisa valorizar pessoas, ser capaz de enxergar pessoas. No texto que lemos, Jesus cura o cego e pergunta como está a sua visão em minhas palavras. E ele então disse, eu estou conseguindo ver, mas ainda vejo pessoas como se elas fossem árvores se movimentando. Essa não é uma visão correta. Enxergar pessoas como árvores, ou enxergar pessoas como números, como cifras, não, como mais um na multidão, de forma alguma. As pessoas têm que ser enxergadas como pessoas. O bom líder, ele enxerga as pessoas e as distingue, as separa. As pessoas têm nome,
tem endereço, tem identidade. Ele consegue enxergar a criança como criança, o adolescente como adolescente, o jovem como jovem, o adulto como adulto, o ancião como ancião. Ele não confunde, não trata a criança como um ancião e não trata um ancião como uma criança. O obreiro que não consegue enxergar bem as pessoas comete atrocidades, erros, graços terríveis e acabam comprometendo a sua liderança. Então, o líder tem que desenvolver uma visão que lhe capacite a enxergar as pessoas como elas são, distinguir as suas características pessoais, ser capaz de respeitar a sua identidade. É muito importante que observemos isso. Mas, em quinto lugar, o líder tem que desenvolver uma visão que lhe capacite a crescer pessoalmente e a desenvolver-se. Uma visão que seja capaz de fazer com que o líder enxergue-se a si mesmo. Não adianta o líder enxergar todo mundo, enxergar pessoas, oportunidades, possibilidades e não ser capaz de enxergar-se a si mesmo. Mais uma vez, lembrando da história que contei no início desta palestra. O líder deve ser capaz de enxergar-se a si mesmo, enxergar a sua necessidade de crescer, necessidade de desenvolver, necessidade de cuidar da sua saúde, necessidade de cuidar da sua vida, necessidade de cuidar da sua família, necessidade de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Enfim, o líder precisa ter uma visão que o capacite a desenvolver-se. E ele não poderá desenvolver, crescer, se ele não cuidar de si mesmo, não cuidar daqueles que estão à sua volta. Em outras palavras, esta é a capacidade de enxergar o mais perto possível. O mais perto possível. O mais perto que você pode enxergar é a você mesmo. A primeira pessoa que deve estar no campo da sua visão e você deve ser capaz de ver é a si mesmo. Depois, a sua família, sua esposa, seus filhos e ser capaz de enxergar as demais situações, as demais coisas. Precisamos ter uma visão que nos capacite a nos desenvolver, a crescermos. Então veja o que Norbert Wiener, ele disse, um matemático americano. Olha o que ele diz: a mudança para melhor só tem início quando se enxerga com clareza a próxima etapa. Isto é, nós só vamos nos desenvolver, vamos crescer, se somos capazes de enxergar bem a próxima etapa do nosso desenvolvimento. Se nós não enxergarmos bem a próxima etapa do nosso desenvolvimento, vamos continuar patinando no estágio em que estamos e nunca vamos sair dele. Então, o líder precisa enxergar bem. O líder tem que ser alguém capaz de cuidar de si mesmo e cuidar das pessoas que estão à sua volta. Ser capaz de enxergar oportunidades, possibilidades e a necessidade de entrar em ação. Há muitos líderes que estão sofrendo por conta da falta de uma boa visão. No campo natural, nós sabemos que existem algumas doenças relacionadas com a visão. Algumas são muito conhecidas, como, por exemplo, a miopia, a incapacidade de enxergar longe. Existe também a hipermetropia, que é a incapacidade de enxergar perto. Mas existe também
a presbiopia, que é o envelhecimento da visão. Aliás, é desta mesma palavra que veio a palavra presbítero, que nós usamos hoje. O presbítero era alguém de olhos experientes, capaz de enxergar com experiência. Mas a palavra presbiopia dá ideia também da visão envelhecida, da visão desbotada. Muito bem, tem muitas pessoas sofrendo destes males, sofrendo da miopia, da hipermetropia e sofrendo da presbiopia no sentido de visão envelhecida, visão desbotada. E sofrendo disso no aspecto da visão que nós acabamos de citar. Na visão que nos capacita a enxergar possibilidades, oportunidades, a necessidade de entrar em ação, sermos capazes de enxergar pessoas e enxergar a nossa própria necessidade. Tem muitas pessoas sofrendo desses males com relação a esta visão. Estão sofrendo de miopia, não conseguem enxergar longe, não conseguem enxergar o futuro. Estão sofrendo de hipermetropia, não conseguem enxergar-se a si mesmo, suas necessidades, não conseguem enxergar a necessidade dos seus filhos, a necessidade daqueles que estão perto, como da sua esposa, da sua família. E isso é muito sério. E estão sofrendo de presbiopia, visão envelhecida. Pessoas que acham que não têm mais necessidade de aprender, não têm necessidade de conhecer mais nada, não têm necessidade de crescer, não têm necessidade de se desenvolver, se desinteressam por tudo que é novidade, não se preocupam com a leitura, não se preocupam em fazer um seminário, uma atualização, continuam enxergando o mundo com a visão do século XX. Sua visão está cansada e ele não consegue mais detectar as diferenças, não consegue distinguir as cores, não consegue distinguir as oportunidades. Tornou-se uma visão incapaz de motivá-lo, uma visão capaz de lhe mostrar o quanto o mundo mudou. O sumo sacerdote Eli, nos dias de Samuel, conforme a Bíblia registra, parece ter sofrido de presbiopia. Sua visão parece ter sido desbotada, tornou-se turva. Tanto a visão natural como a visão de liderança. Porque os seus filhos praticavam todo tipo de atrocidade, faziam coisas que mereciam serem repreendidos. Mas a Bíblia diz que Eli não os repreendia. E os seus filhos agiam de forma a comprometer toda a classe sacerdotal, ou do ministério sacerdotal, por conta dos seus maus comportamentos, por conta das suas atitudes, que deveriam ser observadas por Eli, corrigidas por Eli, mas infelizmente Eli não tinha mais olhos para corrigir seus filhos, não tinha olhos para repreendê-los e para distinguir as ações erradas das ações certas.
Muitos obreiros e muitos líderes estão vivendo esta realidade. Já não tem o que fazer. As coisas estão indo. As pessoas que estão à sua volta não têm parâmetro, não têm correção, não têm direção. Por quê? O líder está com a visão desbotada, está com a visão comprometida, está com a visão turva. Não lhes oferece opções, não é capaz de perceber que o comportamento que estão tendo são inadequados. Por quê? Porque a visão está turva. Não consegue oferecer a eles metas e objetivos, estímulo, motivação. Tornaram-se obreiros, de certa forma, anacronizados, incapazes de perceber que o mundo à sua volta mudou e que as pessoas precisam de atenção e cuidados, diferenciam daqueles cuidados que antes eram ministrados àqueles de tempos idos, mas agora uma nova necessidade, uma nova percepção de mundo está em voga e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mas muitos líderes recusam a renovar a sua visão, a melhorar a sua visão, a aprimorar a sua visão e desenvolver a sua visão. Meu caro irmão, irmã, minha oração é que com você seja diferente. E assim como vamos ao oftalmologista, pelo menos uma vez no ano, para vermos como está a nossa visão e melhorarmos o grau da nossa lente, dos nossos óculos, que você possa estar preocupado também com a sua visão como líder. Concluindo a minha palestra, eu quero deixar aqui com vocês algumas dicas, sugestões de como podemos melhorar, aprimorar e desenvolver a nossa visão. Em primeiro lugar, aprenda a recorrer a Jesus. Como podemos melhorar a nossa visão? Encerrando, quero deixar com vocês algumas dicas, algumas sugestões de como podemos melhorar, aprimorar e desenvolver a nossa visão. Em primeiro lugar, aprenda a recorrer a Jesus. Jesus é poderoso para abrir os olhos, para curar a visão, para melhorá-la, aprimorá-la e desenvolvê-la. Ele é o mestre dos olhos. Sim, ele é poderoso. E veja o que ele diz ao pastor da igreja de Laodiceia. Aquela igreja mencionada no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Veja o que diz no verso 18 ao pastor desta igreja: aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos. Veja o que ele diz ao pastor da igreja de Laodiceia, a igreja mencionada no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 18.
e que unja teus olhos com colírio para que vejas. Um precioso colírio para nós é o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, pode limpar nossos olhos. Sim, meus queridos, através da leitura bíblica, através da oração, da busca, o Espírito Santo, ele atua, fazendo-nos ver aquilo que não conseguimos ver, melhorando a nossa visão, aprimorando a nossa visão, desenvolvendo a nossa visão. Segundo lugar, exercita-te na leitura. Não pare de ler. Leia a Bíblia, leia bons livros, leia revistas periódicas que trazem informações atualizadas sobre o mundo à sua volta. Há tanta coisa que ler. Procure selecionar aquilo que pode te estimular ao crescimento. Tenha sempre um livro em mãos. Procure ler. Aplica-te à leitura. Em terceiro lugar, procure participar de eventos. Inscreva-se para congressos, selecione seminários, assista e ouça, participe de palestras, mas não vá a qualquer evento. Há pessoas que vão a tudo quanto é evento que aparece. Não é a questão da quantidade de evento. Procure selecionar bem os eventos, os congressos, mas participe, vá e procure também se relacionar com pessoas que estão lidando na mesma área que você. Nesses eventos, procure ouvir essas pessoas, conversar com elas, entre em contato. De repente, há pessoas que já descobriram coisas que você ainda não descobriu, que podem ser exploradas por você e que muito te ajudarão. Procure se abrir para receber informações em congressos, seminários, palestras e conversando com pessoas. E, para concluir, procure viajar. Viajar é sempre bom. Planeje pelo menos uma viagem por ano para conhecer algum lugar histórico que possa te ajudar a melhorar a sua visão. Há muitos lugares interessantes para conhecer, situações que certamente nos ajudarão a abrir os olhos, conhecer outras culturas, outros povos, outros costumes. É sempre muito bom para abrir os nossos olhos, para nos ajudar a enxergar melhor. Meu desejo é que você seja um obreiro de boa visão, pois enxergando bem, você irá longe e levará muitos consigo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando, que o colírio dos céus te capacite a enxergar o futuro para desenvolver melhor as suas atividades, a enxergar também perto, enxergar as suas necessidades pessoais, as necessidades da sua família, as necessidades daqueles que estão à sua volta, a enxergar aquilo que todo mundo está enxergando, só você que não. Ser capaz de ver o óbvio e começar por aí. Que Deus te capacite a ter uma visão que te permita crescer, que te permita desenvolver-se, para que te tornes um homem aperfeiçoado, um homem cheio da graça de Deus, que você possa desenvolver uma visão periférica, que te leve a valorizar os seus pares, seus colegas, sua liderança, os que estão também debaixo da sua liderança. Que Deus te capacite a enxergar pessoas, que Deus te capacite a ser um homem de visão, capaz de enxergar, capaz de ver com clareza.
Que Deus te abençoe. Até a próxima palestra.